Olá, prezados concurseiros, professor João Henrique com mais uma aula resumo. Pessoal, essa aula resumo, né, de conhecimentos bancários, né, muito voltada para a prova, né, de concursos bancários e especialmente agora, né, para o Bampará, que está para sair o edital e para a Caixa Econômica do Rio Grande do Sul, tá? A gente vai falar de noções do mercado de câmbio. Esse assunto é muito cobrado nas provas, gente, tá? E eu separei, né, desse assunto um assunto muito importante, que é o impacto, né, das taxas de câmbio, né, nas exportações e importação, tá? É claro que não, isso aqui não tá todo o assunto de mercado de câmbio, mas eu separei essa parte, tá? Quando há uma desvalorização cambial, quando há uma valorização cambial, isso é muito cobrado, né? Quando o real está valorizado em relação ao dólar, quando o real está desvalorizado em relação ao dólar, e isso é muito importante, pessoal, tá? Então vamos começar a nossa aula, né? Que é uma aula resumo só para você fixar. Então aqui, ó, impacto das taxas de câmbio, tá? E quando eu falo dessas taxas, são as taxas nominais nas exportações e importações, tá? E como eu falei, né, foco principal Bampará, Caixa Econômica Rio Grande do Sul, para quem estiver gostando das minhas aulas e quiser conhecer meu curso completo, ele vai entrar na nossa plataforma, legal? Então vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó, vou começar assim logo, ó. Impacto das taxas de câmbio sobre as exportações e importações quando a nossa moeda real está desvalorizada frente ao dólar, tá? Então eu fiz aqui um quadro comparativo para a gente entender, né, a nossa moeda real desvalorizada frente ao dólar. Então digamos assim, ó, que a taxa nominal, a taxa de câmbio esteja assim, ó, com R$ 5,50 eu compro um dólar. Ora, se eu vou gastar 5 unidades e meias da minha moeda para comprar uma moeda norte-americana, né, uma unidade monetária da moeda norte-americana, isso quer dizer que o dólar está valorizado e o nosso real, consequentemente, como diz aqui, ó, estará desvalorizado em relação ao dólar. Tá legal? Quais são as consequências disso, não é? Então preste atenção, pessoal. Se eu vou até olhar para vocês aqui, né, eu acho que fica até melhor olhando. Se eu sou empresário brasileiro e digamos que eu produza caneta. E na produção, na minha produção aqui no Brasil, eu consigo vender uma caneta dessa para efeito didático por R$ 1. R$ 1, tá? E eu feche agora com o mercado exterior um contrato de câmbio para vender 10 mil canetas dessas. 10 mil canetas dessas, tá? E aí eu estou vendo, né, no exemplo, que R$ 5,50 compra um dólar americano. Então eu vou vender essas 10 mil canetas em dólar, porque o contrato, né, o contrato internacional, eu vou utilizar a moeda do dólar, porque é a moeda, né, comercialmente, né, realizada nos contratos de câmbio. Então, na realidade, eu vou fechar um contrato em não sei quantos mil dólares, tá? Então, digamos que eu vendi essas 10 mil canetas a US$ 1 norte-americano. Então, esse contrato, se são 10 mil canetas, será de 10 mil dólares. Então, o que, que vai acontecer? Quando o mercado lá internacional, o importador lá, receber essas canetas, tiver tudo direitinho, tá? Ele vai mandar para mim, né? Via, né, lá o Swift e tal, ele vai mandar 10 mil dólares. É claro que eu, né, comerciante brasileiro, empresário brasileiro, não vou poder botar os 10 mil dólares no bolso, porque a moeda em curso aqui, né, a moeda em lei é o real. Então, vai entrar lá numa casa de câmbio junto ao Banco Central, que vai fazer a conversibilidade da taxa de câmbio, né, digamos que esteja R$ 5, né, R$ 5 um dólar. Então, vai ser 10 mil vezes 5. Então, em vez de eu botar 10 mil reais no bolso, eu vou botar 50 mil reais no bolso. Então, quando o real está desvalorizado, isso estimula, isso incentiva ao empresário brasileiro exportar, tá? Da mesma forma também vai ser estimulante, né, o turismo receptivo, ou seja, o japonês vinha ao Brasil, o americano vinha ao Brasil, principalmente o americano, que a gente está falando da moeda dólar, né? Por quê?
porque a moeda dele está valorizada e a nossa está desvalorizada. Então é um grande momento para o americano vir para cá para conhecer, né, o Réveillon em Copacabana, ele vir conhecer o Carnaval de Olinda, vir conhecer o Carnaval de Recife, o Galo da Madrugada, conhecer Gramado lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a moeda dele está mais valorizada. Então vejam, quando, né, no exemplo hipotético, quando a nossa moeda está desvalorizada, se aumenta as exportações, porque estimula as exportações e estimula o turismo receptivo. Vai aumentar gringos aqui. Mas vejam que todos esses dois casos, né? O aumento da exportação com o aumento do turismo receptivo vai trazer divisas para o nosso Brasil. Divisas, a gente diz que é moeda estrangeira. Vai entrar moeda estrangeira. Por que vai entrar? Porque o importador vai mandar a moeda estrangeira para pagar a mercadoria que eu mandei. O turista, né, estrangeiro vai trazer moeda estrangeira para o nosso país, né? Então, como a entrada da moeda vai ser maior, a gente vai pela lei da oferta e da procura, né? Se está entrando mais moeda, a tendência é que o dólar vai se desvalorizar e, consequentemente, o real vai se valorizar. Eu só estou mostrando aqui o caminho da dinâmica. Normalmente, quando o processo começa desvalorizado, ele termina valorizado, mas eu estou mais querendo que vocês entendam o impacto dessa taxa de câmbio sobre as exportações e importações. Então, quando eu digo que se estimula a exportação, é porque nesse caso aqui se desestimula a importação. Imagina vocês, no momento desse, eu importar mercadoria lá do mercado internacional, eu vou pagar em dólar. Tá? E o dólar, né, tá muito mais caro, eu vou ter que desembolsar muitos reais. Então não estimula a importação, estimula a exportação nesse caso. Aí a gente diz, olha, que a nossa, né, está havendo uma desvalorização da taxa cambial. Por que uma desvalorização da taxa cambial? Porque eu vou precisar de mais reais para pagar um dólar, tá? A gente chama também que está havendo uma depreciação do real em relação ao dólar. Ou seja, eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Tá? É a mesma coisa. Vejam agora, né? A moeda real, olha aqui o exemplo, valorizada frente ao dólar. Valorizada frente ao dólar. E aí, pessoal, eu preparei, né, esse exemplo didático, né? Eu coloquei aqui que 80 centavos de reais, né, compraria um dólar. Mas, gente, olha para mim, isso é só um exemplo didático, tá? Professor, não existe, eu nunca vi, eu também nunca vi. Aqui é mais para facilitar o entendimento. Mas eu vou lhe mostrar, porque um aluno disse, quer dizer que o real só está valorizado quando ele tiver menor, ou seja, centavos para pagar um dólar, isso não vai acontecer nunca. Não, não é isso, pessoal. Por exemplo, digamos que nós estamos no dia 1º de janeiro de um determinado mês, né? Do mês de janeiro. No primeiro dia de janeiro, um dólar está sendo comprado por R$5. Preste atenção, 1º de janeiro, um dólar americano está sendo comprado por R$5. Nossa moeda está desvalorizada, o real desvalorizado, e a moeda do dólar está valorizada, legal? No dia 15 de janeiro, tá? Quando eu fui ver a taxa de câmbio, eu estava agora precisando de R$4 para comprar um dólar. Tá vendo um exemplo aí que o dólar se desvalorizou e o real se valorizou comparativamente, né? Se no dia 1º de janeiro eu precisava de R$5 para comprar um dólar e no dia 15 de janeiro eu só preciso de 4 para comprar o mesmo dólar, nesse caso o real se valorizou. Entendeu, pessoal? Agora eu estou fazendo um efeito didático aqui de 80 centavos para facilitar o entendimento. Só isso, tá? É só isso que eu quero. Então vamos lá para a figura, ó. 80 centavos de reais comprando um dólar. Nesse caso eu vou dizer que o dólar está desvalorizado e o real está valorizado. E isso aí vai estimular o quê, pessoal? Vai estimular a importação. E eu queria mostrar aquela mesma canetinha. Aquela canetinha, eu como empresário brasileiro, né? Eu estou vendendo a R$1 aqui no Brasil, essa canetinha, né? Lembra-se que é R$1? E aí eu faço uma produção mensal de 10 mil canetas. Mas eu descobri que existe um equipamento, né, lá na Alemanha
que se eu comprar, a minha produção mensal sai de 10 mil canetas para 80 mil canetas, comprando esse equipamento. E a hora de comprar é agora. A hora de eu importar esse equipamento é agora, porque o nosso real está valorizado e o dólar americano está desvalorizado. Ou seja, eu vou gastar menos reais para trazer esse equipamento do exterior. Legal? Então, quando o nosso real está valorizado, se estimula a importação de bens, tá? E, consequentemente, pessoal, eu vou gastar menos para comprar esse equipamento. Então, vai aumentar as importações, como também, né, vai acontecer saídas de turistas brasileiros, ou seja, vai aumentar o número de turistas brasileiros, né, querendo conhecer Nova York, querendo conhecer Miami, querendo conhecer Orlando, querendo conhecer Paris. Por quê? Porque a nossa moeda real está valorizada frente ao dólar. Tá? Então, o que vai acontecer? Para eu pagar os equipamentos que eu estou importando, eu preciso de dólar. E por que eu preciso do dólar? Para mandar para o mercado exterior. Então, vai haver uma procura muito grande da moeda para eu mandar essa moeda para fora do país. Da mesma forma, eu, turista brasileiro, vou viajar, eu preciso comprar moeda para levar essa moeda comigo para eu comprar lá. Então, vai haver uma procura muito grande de moeda no nosso país. Consequentemente, o dólar vai se valorizar e o real vai se desvalorizar. É aquela questão da dinâmica, né? Só para a gente entender a dinâmica. Mas o que fica? Quando o real está valorizado, se estimula, se incentiva as importações e se incentiva o turismo, né, para o exterior. A gente aqui no Brasil ir para o exterior. Neste caso, a gente diz que está havendo uma valorização cambial, ou seja, a nossa moeda está valorizada, consequentemente eu vou gastar menos reais para comprar um dólar norte-americano. Ou então, do contrário, né, quando a gente chamou na desvalorização é depreciação, quando eu quero chamar a valorização do real, a Banca Cês Gran Rio costuma chamar muito isso, né, a questão da apreciação do real frente ao dólar. Se é apreciação, é dizer que o nosso real está valorizado. E sendo assim, se incentiva a importação e se incentiva o turismo, né, para o exterior. Tá? Guardem isso, porque é assim que é cobrado. Olha aqui, ó. Cês Gran Rio, prova do Banco do Brasil 2023. Olha só. Se os preços das mercadorias produzidas no Brasil e nos Estados Unidos forem calculados em uma mesma moeda comum, por exemplo, em dólar americano, e na pressuposição de que todos os demais fatores permaneçam constantes, uma desvalorização do real, olha aqui, ó, uma desvalorização do real, né, da moeda brasileira em relação ao dólar americano, o que vai acontecer? Olha, uma desvalorização, estão lembrado? Desvalorização vai estimular quem? Vai estimular as exportações, né? Vai tentar aumentar as exportações. As exportações devem aumentar, vai favorecer as exportações, né? O Brasil vai ficar mais competitivo, porque a nossa moeda está mais barata para o mercado internacional, então vai incentivar mais as exportações. Desestimulará as exportações, errado. A gente acabou de ver que estimula. Tornará relativamente mais barata as viagens turísticas dos brasileiros para os Estados Unidos. Ora, se é uma desvalorização, tá? A nossa moeda vai ficar mais cara para que os brasileiros vá para os Estados Unidos. Errado. Encarecerá relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Encarecerá não, ele vai ficar mais barato. Por isso que a gente vai exportar mais, porque vai fechar mais negócio. O Brasil vai ficar mais competitivo no mercado internacional. Barateará relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Aqui ok. Aqui, ok, vai ficar mais barato. Manterá inalterados os preços dos produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos? Se fosse para manter inalterado, não haveria uma desvalorização, né? Estaria numa paridade. Então, não vai manter, não. Então, o gabarito dessa questão é letra D de dado. Legal? Tá? Vamos para mais uma? Olha aqui, ó, Caixa Econômica esse ano, Cês Gran Rio. As taxas de câmbio nominais, tá? Referem-se aos preços relativos de duas moedas. Então, por exemplo, quando eu digo que um dólar, né? Tá aqui, ó, um dólar americano, tá? Um dólar americano, isso aqui é um dólar, tá, gente? Um dólar americano está sendo comprado, né, por 5, nossa,
Tá muito feio isso aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui que aqui não ficou legal. Mas vamos supor aqui, ó, um dólar americano esteja sendo negociado no Brasil, né? Por, digamos, R$ 5, tá? R$ 5. Então, R$ 5 compra um dólar norte-americano, tá? Isso aqui é uma taxa nominal. E por que nominal? É só a paridade do câmbio, tá? É só a paridade do câmbio, ou seja, não faz referência a nenhuma inflação. Isso aqui é o câmbio nominal, né? A taxa de câmbio nominal. Refere-se aos preços relativos de duas moedas, que é isso aqui. Enquanto as taxas reais de câmbio são definidas em termos de taxas nominais de câmbio e níveis de preço. O que ele está querendo dizer é quando o nível de preço é a inflação. Quando eu vejo a inflação dos Estados Unidos e a inflação do Brasil para fazer a relação da taxa, eu digo que essa taxa que vai, né, colocar a inflação no meio é taxa real. Legal? Considerando-se apenas bens e serviços comercializáveis, de novo, ó, uma desvalorização real da moeda brasileira com relação ao dólar americano implica diretamente o quê? Ó? Uma desvalorização, ó. Aumento do poder de compra do dólar americano sobre os bens e serviços brasileiros. Mas é exatamente isso, olha. A moeda americana ela está mais valorizada, então os americanos vão comprar mais os nossos produtos, porque com $1 ele já compra R$ 5 em produtos nossos. Aumenta o poder de compra em dólar, com certeza, porque ele está dizendo que o nosso real está desvalorizado. A letra A já está correta. Aumento do déficit em transações correntes no Brasil. Olha, quando existe uma desvalorização, a gente exporta mais. Se exporta mais, vai haver mais negócios entrando divisa no nosso país. Então a nossa balança comercial, ela não vai ter déficit, ela vai ter superávit. Tá errado. Redução da competitividade das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Não, aumento da competitividade porque o nosso produto está mais barato. Redução nos índices de preços no Brasil, né, em relação aos índices de preços nos Estados Unidos. Redução dos índices, não, né? Tá desvalorizando porque a nossa moeda está desvalorizada, não é redução dos índices de preço brasileiro, tá? Redução da taxa nominal de câmbio real, tal, não é redução, né? É aumento. Eu preciso de mais dólares, né, para comprar um dólar americano. Eu preciso de mais reais para comprar um dólar americano. Então, o gabarito é letra A. Gabarito, letra A. Bom, pessoal, se vocês estão gostando dessas aulas resumo, espero que sim, né? Dá uma força para nós, dá um like nessa aula, é importante para nós. Como também, se você está se preparando para concurso, que não seja só do Bampará, que não seja só agora para a prova da Caixa do Rio Grande do Sul, mas é para a área bancária, né? Dá uma força aí, se inscreve no canal que vai ter muitas aulas, resumo, né? E muitos exercícios, legal? É só isso que a gente te pede. Um like e, se possível, inscreve-se no canal. Bom, Sesgran Rio BB, agente comercial. Mais uma, né, para a gente encerrar. Ó. Nas hipóteses de que todos os demais fatores permaneçam constantes, a sobrevalorização do real em relação ao dólar norte-americano. Pela primeira vez agora, sobrevalorização quer dizer a mesma coisa do que valorização da nossa moeda, né? A nossa moeda está valendo mais, está se valorizando. Estão lembrados? Se é uma valorização, o que é que vai acontecer? Vai haver um estímulo para as importações, né? E vai haver um estímulo dos nossos brasileiros viajarem mais, né? Porque está havendo uma valorização da nossa moeda real. Então, em termos reais, por longo período de tempo, exerce que efeito? Positivo para as exportações? Não. Se está valorizando, não é positivo, é negativo, né? Porque a nossa moeda está valorizando. Então, não é positivo para as exportações, porque a nossa mercadoria vai ficar mais cara. Não. Neutro, não. Neutro, não. Ela vai ficar mais cara, não vai ficar neutro. Negativo sobre as viagens turísticas dos brasileiros aos Estados Unidos. Ora, essa é a hora, é positivo. Essa é a hora do brasileiro viajar, porque a sua moeda real está valorizada. Negativo sobre as importações brasileiras. Negativo não, é positivo, né, para fazer as importações. Agora, é negativo sobre as exportações brasileiras, correto, né?
quando o câmbio, né, tá com a nossa moeda real está valorizada, é negativo para exportações e positivo para as importações. Então, o correto vai ser a letra E, negativo para as exportações brasileiras. Bem, pessoal, mais uma aula resumo aqui para vocês, né? Espero que vocês estejam gostando e lembrar que essas aulas vão estar no nosso material no YouTube e quem vai fazer concurso e queira, né? Temos lá na nossa plataforma o concurso do Bampará, o concurso da Caixa Econômica Rio Grande do Sul, né? E serve como, né, estímulo para vocês para qualquer tipo de concurso na área bancária. Até a próxima aula, se Deus quiser.